Início dos anos 2000. Dentre as febres do momento está Rugrats, Os Anjinhos, que conseguiu conquistar a maioria das crianças da época, retratando a história de pequenos bebês que passavam por desafios e aventuras durante o seu dia a dia e que se comunicavam com uma língua própria que nenhum adulto era capaz de compreender. E apesar de tão fofo e inocente, ao longo dos anos, principalmente após o surgimento da internet, esse desenho vem sendo alvo de grandes teorias bizarras envolvendo a real história por trás da criação dele. Mas o que levaria essas teorias a serem criadas? Qual é o embasamento para toda essa história ser espalhada? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje, porque a gente sabe que por aqui o normal é ser estranho. Olá, seja muito bem-vindo ao canal mais esquisito desse YouTube. Já vai deixando o seu like e se inscreva se você não for inscrito. Se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Thaís e hoje iremos falar sobre a teoria aí por trás do desenho Rugrats, Os Anjinhos. Bom, se você não sabe do que eu tô dizendo, se você nunca ouviu falar sobre esse desenho, eu vou situar você aqui rapidinho e aí a gente vai pro tema central desse vídeo, que é a teoria em si. Bom, Os Anjinhos foi criado lá em 1991 e começou a fazer bastante sucesso aqui no Brasil por volta de 1996. A emissora que oficialmente trouxe esse desenho aí pra mídia foi a Nickelodeon. Mas o desenho passou por várias emissoras aqui no Brasil, dentre elas a Globo, o SBT e a TV Cultura. O desenho retrata aí a história de alguns bebês que eles passam ali por aventuras durante seu dia a dia. E que aventuras seriam essas? Bom, muitas vezes eles ouvem as conversas dos adultos, não sabem interpretar e aquilo ali já vira nossa senhora, já vira um rolê enorme. E eles se comunicam com uma linguagem própria ali entre eles, que os adultos não são capazes de entender, então isso que é mais legal. Para os adultos, eles estão vendo apenas pequenos bebês fazendo barulhinhos e brincadeiras, mas o que está acontecendo ali de verdade é, cara, tipo uma revolução, então o desenho é muito legal. Esse desenho, ele foi exibido aí no Brasil até mais ou menos 2005 e o sucesso foi enorme, não é à toa que ele passou por várias emissoras aí, como eu falei pra vocês. E os personagens principais da história são Tommy, Chuck, Lil, Phil, Angélica, Jill e Kimi. Mas, Thaís, como que um desenho tão bobinho poderia virar alvo de teorias assim tão pesadas? Afinal, a gente tá falando de bebês, né? Um desenho que é um desenho leve, um desenho ali para descontração. Era meu desenho favorito, inclusive, tá? E depois de ver essa teoria, eu fiquei até um pouco preocupada, porque eu vou contar uma história que aconteceu aqui comigo envolvendo esse desenho, mas é só no final do vídeo, então se você quer saber o que aconteceu comigo, você vai ter que ficar até o final e vai ter que deixar o seu like já agora também. Segundo as pessoas que criaram, né, segundo os fãs que começaram a desenvolver essas teorias, tudo começa pelo nome do desenho, né? Os Anjinhos. Segundo eles, o desenho teria esse nome porque, na verdade, nenhum dos bebês estaria vivo realmente. E segundo muitas crenças, crianças, quando morrem, elas viram anjos por não terem nenhum pecado aqui na Terra. Logo, eles então concluíram que, devido ao nome, aqueles bebês não estariam vivos de verdade. E que, na verdade, eles seriam apenas ilusão da mente da Angélica, que é aquela menininha maiorzinha, que deve ter entre uns 3 e 4 anos, que carrega aquela bonequinha que chama Cíntia, bem peculiar junto com ela. Pesado, né? Já começou a ficar pesado, mas calma que tem mais ainda. Tá, mas por que a Angélica teria então alucinações com esses bebês aí? A Angélica teria alucinado, né, e ela estaria projetando esses bebês por conta de histórias que ela ouvia. Então, na verdade, não seria meio que uma coisa sem fundamento. Ela estaria projetando tragédias que ela teria ouvido ali no decorrer da infância dela. O início da infância de Angélica não teria sido nada fácil. Ela mal chegou a conhecer a sua mãe biológica, pois essa morreu de overdose por ser dependente química, tá? Então, a Angélica já era uma criança que ela não tinha atenção necessária.
O pai dela ficou muito abalado com toda essa situação, com a morte da esposa. Ele chegou a casar-se novamente com a Charlotte, que seria então a madrasta da Angélica, que era uma mulher bem arrogante, uma mulher assim, que só pensava em dinheiro, só pensava em fama e que não daria a atenção necessária para Angélica e que, na verdade, não teria sentimento nenhum nem por ela, nem pelo pai dela. Na verdade, ela só estaria ali porque, com a morte da esposa, o pai da Angélica teria ganho ali um dinheiro alto, né, referente ao seguro de vida dela, e a Charlotte só estaria com ele por puro interesse. Então essas alucinações, essas projeções aí, né, desses bebês, seriam uma forma que a mente dela encontrou para escapar de todo o caos que estava acontecendo ali e para ela se distrair de alguma maneira, sendo ela essa maneira saudável ou não. Bom, agora a gente vai focar um pouquinho ali nos bebês, na história envolvendo os bebês, para a gente entender o que levaria então a Angélica a alucinar com esses bebês em específico, por que eles teriam determinadas características e coisas do tipo. Para começar, o Tommy, na verdade, ele teria morrido no parto dele. Então, ele nem chegou a conhecer esse mundo aqui. Devido a alguma complicação ali na hora do parto, ele já nasceu morto, né? Eu não sei nem se essa palavra se condiz com o que eu tô dizendo, mas ele, infelizmente, ele já havia falecido. Ele saiu do útero da sua mãe ali já morto. E isso explicaria por que seu pai, o Stu, ele é tão abalado psicologicamente e por que ele perde tanto tempo lá no porão de sua casa fazendo brinquedos ali pro Tommy. Seria porque ele sabia ali que ele infelizmente nunca iria conhecer o filho dele, mas a mente dele não aceitava e por não aceitar aquilo ele ficava ali, né, tentando se distrair e fazendo vários e vários brinquedos que iriam ser um dia desse tão amado filho que infelizmente ele não ia poder criar. O Chuck, ele teria morrido aí com a sua mãe, ou no parto também, assim como o Tommy, ou em um acidente de carro. Cada fonte diz uma coisa, então estou apresentando as duas ideias aqui para vocês. O que fez com que seu pai, o Chess, virasse um homem ali muito neurótico. Em uma das suas viagens aí ao Japão, Chess teria conhecido uma prostituta japonesa e ele se casa com ela. E ela começa a contar ali para ele que ela teve uma filha que chamava Kimi e que infelizmente ela foi retirada dela pelo Estado, pois eles a consideraram incapaz de cuidar dela devido à sua profissão e porque ela também tinha algumas dependências químicas. E nessas conversas o Chess acabou contando também a respeito do Chuck e toda a sua história, né? E a Angélica também ouviu isso de alguma maneira e começou a mente dela a projetar como seria a Kimi e como seria o Chuck, assim também como ela começou a fazer com o Tommy, pensando que como ela nunca teria conhecido eles, como será que eles seriam? Qual seria a forma deles, a aparência? E ali a mente dela, né, foi criando. Essa aqui também doeu assim no meu coração, porque esses eram meus personagens favoritos do desenho, que era Phil e Lil. E nessa teoria, eles teriam sido abortados. E por quê? Bom, alguma coisa deu errado ali na gravidez, não sei se a mãe se deparou com alguma doença que faria com que eles não sobrevivessem ao nascimento, não sei se foi uma complicação dada a condição de saúde dela, né? Não é especificado nada, porém chegou-se um momento ali que eles infelizmente tiveram que interromper a gravidez. E aí nós temos duas vertentes. Uma que realmente já eram gêmeos e ela teve que interromper essa gravidez de gêmeos, ou que era apenas um bebê, mas eles não chegaram a saber sexo nem nada. Então, ouvindo essas conversas também, a Angélica projeta ali dois bebês, né, que representariam o sexo masculino e o sexo feminino, pois Phil e Lil, eles são gêmeos idênticos, tanto que no desenho a única coisa que difere eles ali um do outro é um lacinho que a Lil usa. Então, nesse rolê todo aí, o único bebê que estaria vivo de verdade seria Jill, porque ele é o único bebê que não consegue se comunicar com os outros. Então, enquanto tá lá, tipo, o Tommy e o Chuck conversando, muitas vezes eles acabavam se desentendendo por ter a personalidade diferente ali, o Jill sempre estava com alguma coisa na boca, mordendo algo, ali fazendo barulhos que eles não compreendiam. Então ele seria o único bebê que estaria vivo de verdade, ele e a Angélica. E isso começa a trazer grandes problemas e conflitos ali para a Angélica também, por quê?
Porque os outros bebês eram fruto da imaginação dela, então ela os controlava. E isso também é muito mostrado no desenho, que ela tem um controle muito grande sobre eles. Por quê? Porque ela é a única ali que consegue compreender tanto o que eles falam, quanto o que os adultos falam. Então, muitas vezes, ela distribui informações ali distorcidas, principalmente para os bebês, e isso faz com que eles fiquem, né, confusos, isso faz com que eles interpretem muitas das informações ali erradas dos adultos, e ela já faz isso propositalmente. A gente vê que ela é uma criança ali que realmente é carente de atenção, ela faz muita birra, ela chora, coisas que são normais para a idade da criança, mas você vê que falta algo ali nela realmente, ou é um ciúme muito grande por ter os bebês, não sei. Mas você vê que ela é uma criança ali um pouquinho diferenciada mesmo. Então o Jill seria o único bebê real. E por ele ser real, ela não tinha poder sobre ele. Que tipo de poder? Ela não conseguia fazer ele parar de chorar quando ela quisesse, ela não conseguia, né, fazer com que ele fizesse coisas que ela quisesse que ele fizesse ali. Então, muitas vezes isso começou a fazer com que ela judiasse dele, batesse nele, coisas que essa teoria diz, tá? Não estou dizendo que é real ou que isso é relatado no desenho. Mas, segundo essa teoria, isso teria acontecido. Então, ela começa a judiar do Jill, porque ela, por ser criança também, por ela estar alucinando, ela não consegue compreender por que ele não a obedece, porque ele não consegue fazer o que os outros bebês fazem. Beleza. Essa teoria, então, explicaria Rugrats, os Anjinhos. Mas vale ressaltar aqui que, após um tempo, foi criado aí a continuação do desenho, que foi Rugrats, os Crescidos. E como você explicaria, então, que o desenho retorna e mostra todos os bebês grandes, a Angélica está maior, se eles são apenas alucinações, porque eles estariam ali grandes, crescidos, como o próprio nome está dizendo, né? Rugrats, os Crescidos. E o pessoal se preocupou em fazer com que essa teoria valesse para essa outra fase do desenho também. E segundo eles, o que daria a explicação para tudo isso é que a Angélica cresce e ela segue os passos da mãe biológica dela. Infelizmente, ela começa a se envolver com substâncias químicas ali e acaba sendo dependente, o que faz com que essas alucinações voltem. E para compensar o tempo perdido aí, ela projeta esses bebês já grandes, né? E uma coisa que eu esqueci de falar aqui pra vocês é que lembra que eu falei que ela carregava uma bonequinha bem peculiar ali com ela? Segundo essa teoria também, essa bonequinha, Cynthia, seria a representação da mãe da Angélica. Por quê? Porque essa boneca, ela é bem acabadinha, ela anda com umas roupinhas, ela tem a roupinha bastante rasgada, os cabelinhos assim faltando, alguns na cabeça, o que para essas pessoas estaria representando ali a mãe dela, já no fim ali da vida dela, por abusar das substâncias ali, principalmente de heroína, que é uma droga bem pesada. Então essa boneca seria a representação da mãe da Angélica, que infelizmente a Angélica também acabou seguindo esses passos então e se envolvendo com esse tipo de substância. Mas então, e aí, isso é real? Isso realmente aconteceu? Essa é uma mensagem real por trás do desenho dos anjinhos? Bom, primeiramente que a gente não tem nenhuma fonte real disso daí. Se você jogar no Google, você vai achar vários sites, alguns já intitulados como creepypastas, outros como sites assim de curiosidade e tal, mas não tem, né, autor dessa teoria, não tem nome de ninguém. Então isso daí já mostra que não é uma coisa confiável, é uma coisa que alguém criou e foi passando de boca a boca só para assustar mesmo. E os próprios criadores do desenho desmentiram essa teoria quando perguntados, falaram que as pessoas estavam interpretando errado, pois o intuito real do desenho não era nada, a história real não tinha nada a ver com essa teoria absurda aí que alguns fãs estavam disseminando. Muito provavelmente essa teoria não é real, é apenas uma teoria e uma teoria falsa ainda, e porque tem muitas coisas que não batem. Gente, se fosse só uma alucinação da Angélica, por que os adultos estariam, né, interagindo com os bebês? Você vê outras pessoas interagindo com eles saem para outros lugares, então assim não faz muito sentido aquilo ali ser uma alucinação dela. Talvez aquela boneca tenha um significado assim mais pesado, talvez seja a representação dessa tal mãe ou de alguém, não sei, pode até ser, mas crianças quebram os brinquedos também, elas judiam dos brinquedos. E ela é uma criança pequena, então, né? E quem dirá também que os bebês não se entendem? Quem dirá que talvez a gente não entenda eles, mas se colocar 2, 3 bebês para conversar, eles têm um dialeto ali próprio.
né? Existem alguns bebês também, quando um pouquinho maiores, quando são irmãos gêmeos ou o que seja, que às vezes eles desenvolvem ali formas de conversar entre si, os adultos ou outras pessoas não conseguem entender, né? Agora, sobre a minha história envolvendo esse desenho, é que é o seguinte, quando pequena, gostava muito, eu disse pra vocês que eu era super fã do desenho, e minha mãe conta que, através desse desenho, eu fui meio que a Angélica dessa teoria. Eu comecei a criar amigos imaginários com, né, nomes de alguns personagens e com nomes também que eu criei. Então eu tinha a Liu e o Phil, e eu inventei uma tal de Slug aí, e eu brincava muito com esses 3 amigos aí imaginários. Pra todo canto eu falava que eles estavam comigo, que a gente ia passear e não sei o quê. Eu, sinceramente, sendo minha mãe, eu ia ficar com medo. Então, depois que eu ouvi toda essa teoria por trás, eu fiquei até assustada. Eu falei assim, caraca, será que eu fui uma Angélica da vida e eu estava, sei lá, ou eu estava vendo fantasmas, eu estava brincando com 3 fantasminhas ali e eu achava que eram os bebês do desenho. Vai saber, não tem como saber, não tem como afirmar nem desafirmar nada aqui. Bom, então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não deixou o seu like, você tá esperando o quê? Pelo amor de Deus, né? Você ficou aqui até agora. Então deixa o seu like, se inscreva se você não for inscrito, ajude o canal a crescer cada vez mais. A gente sempre tem vídeos variados aqui, né? Sempre trago vários temas mais pesados, temas mais levinhos, temas com mais descontração, dicas. Então se inscreva para você não perder nenhum desses vídeos. Os vídeos no canal sempre saem aqui às 18, às vezes nós temos vídeos no meio da semana, geralmente no sábado, sempre é certeza que sai vídeo, mas nos outros dias às vezes a gente aparece aqui também, tá bom? Então é isso, um beijo pra vocês, tchau e até o próximo vídeo!